Olá, gente. Eu tô gravando esse vídeo ainda no dia 1º de janeiro, tá? Ainda no primeiro dia do ano. Então, ainda não deu meia-noite, então ainda é o primeiro dia. E é começo do ano, né? Portanto, eu vou falar sobre começo. Então, a gente vai meditar aqui no capítulo 1 de Gênesis, tá? Eu espero que o áudio esteja bem, eu tô falando bem baixo, porque já tá tarde. Mas qualquer coisa eu dou um jeito de editar e aumentar o volume. Mas assim, o primeiro capítulo de Gênesis ele fala sobre 7 dias. A gente vai expor mais o texto. E assim, é interessante porque, tipo assim, não, a gente divide o tempo em meses e anos. Por causa da astronomia, né? Porque a gente divide em mês por causa da lua e em ano por causa do sol. Em alguns lugares, como no caso de Israel, também por causa da lua, porque Israel segue o calendário lunar. Mas Deus ele separou o tempo, primeiramente, em 7 dias. E não há nenhum motivo astronômico conhecido para separar em 7 dias. Entretanto, isso se espalhou no mundo. No mundo inteiro é conhecido as semanas. As pessoas dividem as jornadas de trabalho em semanas. Isso no mundo todo, em toda a história. Isso é uma herança de Deus pra gente. Mas eu vou ler e a gente vai tratando, né? Então diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E isso aqui, de acordo, por exemplo, com Rashi, a forma que está aqui em hebraico dá a entender o seguinte: no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que entre o versículo 1 e 2 há um grande hiato de tempo, que é chamado de gap, um vácuo de tempo. E eu acredito que assim, em um princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Nisso podem ter se passado centenas de milhões de anos. Nisso podem ter existido criaturas que nós não conhecemos, que nós apenas encontramos os fósseis. Nisso pode ter existido seres pré-humanos, como os neandertais. Tá? E, depois de muito tempo, como acho que a termodinâmica, né, que fala sobre o desgaste com o tempo. Termodinâmica, eu acho que é termodinâmica. A terra ficou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então Deus criou o primeiro dia, domingo. Nesse primeiro dia, Deus criou o primeiro dia, né? No primeiro dia que ele arrumou, quando começa a contagem do tempo, ele começou assim: haja luz. Esse haja luz deu-se início ao tempo, né? A física fala sobre o Big Bang, a grande expansão, né? Que o universo está em expansão. E essa expansão começou com uma explosão. Eu acredito que essa explosão aconteceu no momento que Deus falou: haja luz.
Ele disse: haja luz, houve luz, e então começou-se o espaço-tempo. Tá? Ou pelo menos começou o tempo. E aí Deus ele começou a contar os dias. Então, no primeiro dia, Deus ele criou a luz, separou das trevas e criou o dia e a noite. As partes do dia, a parte clara, a parte da luz, o dia, a parte escura, a noite. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus ele separou as águas. Só que a gente teria que ir lá para a segunda de Pedro para entender, mas as águas que ficam em cima de onde desce a chuva, ele chamou de céus, e as águas de baixo ele chamou de mar. Isso foi o segundo dia, tá? Criação do mar e das águas de cima, os céus. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. No terceiro dia Deus criou a terra e ordenou que a terra produzisse suas coisas. Né? E Deus disse, então assim, nos 3 primeiros dias, porque na verdade ele não trabalhou em 7 dias, tá? No 7º ele separou para o descanso, mas nos 6 dias que ele trabalhou nessa obra, na primeira metade, nos 3 primeiros dias, ele criou as coisas gerais. Dia e noite, céu e mar, terra, tá? Nos 3 primeiros dias. Agora, nessa segunda metade, começa no 4º dia, ele vai criar as coisas específicas desses gerais. Então, vamos ver. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. No primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas, o dia e a noite. No 4º dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Agora vamos ver. Se a gente conta dia e noite baseado no sol e na lua, e o sol foi criado no 4º dia, como é que foi contado os 3 primeiros dias? Eu imagino por causa dessa luz. Agora, qual era a fonte da luz? Porque a luz que a gente conhece, toda a luz que a gente conhece do dia vem do sol. Então, que luz era essa? Qual era a origem dessa luz? Que surgiu quando Deus disse, haja luz. Eu acredito que quando Deus criou o sol, ele guardou aquela luz, que é a luz que ele separou para o mundo vindouro. Tá? Quando a gente lê em Apocalipse e até em outros livros, a gente lê que na Nova Jerusalém não vai ter sol.
não vai ter sol, mas vai ter luz. E a Bíblia diz que o próprio Deus vai iluminar a cidade. Então acredito que essa luz, a fonte dessa luz era o próprio Deus. Tá bom? E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos em que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Se no segundo dia Deus criou as águas de cima, Deus fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo, no quinto dia ele criou as aves e os animais marinhos. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Então, se no terceiro dia Deus criou, Deus ele mandou as águas de baixo se reunirem num só lugar e aparecer a porção seca, que ele chamou de terra. No sexto dia ele criou os animais da terra. Ou melhor, ele mandou a terra produzir os animais da terra. Tá? Porque nos 3 primeiros dias ele criou. Nos 3 últimos dias ele ordenou que as coisas que ele criou criassem, produzissem. Ele mandou o céu produzir as aves, o mar produzir os animais marinhos, a terra produzir os animais e as árvores. O céu produzir o sol, a lua e as estrelas, embora ele não dê o nome sol, lua e estrelas, ele apenas chama luminar maior, luminar menor. É uma preocupação que o Eterno tem justamente com a astrologia. De que a gente não adorasse essas coisas. Ele nem coloca o nome no primeiro capítulo. Os homens, provavelmente Adão que deu esses nomes, né? Chamou de, quando deu o nome aos animais, deve ter dado também o nome ao luminar maior de sol e luminar menor de lua. Algo que eu pensei agora, né? Nunca tinha pensado nisso. E eu tô ensinando e acabo aprendendo também. E pelo que eu entendi aqui, o alimento do ser humano até então não eram os animais e também não eram as plantas. Ele também não era vegetariano. Porque eu li agora com mais atenção um pouco antes e eu até cheguei na possibilidade de que possivelmente a única coisa que ele comia era sementes. Tá bom? Então é isso, vou parar por aqui. Já tem quase 15 minutos de vídeo. Desejar a você um feliz ano novo. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Obrigado.